Fernando, presidente. Bom dia a todos, meu nome é Marco Teixeira, estamos iniciando a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje é dia 6 de junho de 2024, eu cumprimento meus colegas, doutora Sulamita, doutor Ramon, doutor Luiz, cumprimento também a representante fiscal, doutora Aline, cumprimento as ilustres patronas presentes à sessão. Vamos iniciar aqui, eu pediria que fosse confirmado o quórum, e aí já iniciaremos. Vamos iniciar com o primeiro processo, 4090-347, é da Seara Alimentos. A relatora é a doutora Sulamita e a patrona é a doutora Caroline. Doutora Caroline, bom dia. Bom dia, me escutam bem? A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Então eu peço à doutora Sulamita que faça a leitura da acusação. Obrigada, presidente. Então, eu vou aqui fazer a leitura do relato da infração e aí depois vou solicitar ao presidente que abra a possibilidade para eu editar o relato para já transmitir o voto. Então, efetuou irregularmente transferência de créditos CMS ao estabelecimento filial Seara Alimentos, inscrição estadual número, CNPJ número, no montante de, nos meses de outubro, novembro, dezembro de 2012, de janeiro, fevereiro, março, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2013, nas datas e valores especificados no demonstrativo 1, mediante lançamento em guia de apuração do ICMS, GIA, no quadro débito do imposto a título de transferência de saldo credor para estabelecimento centralizador. Então, tais valores de crédito foram transferidos irregularmente, pois não houve atendimento por parte do contribuinte ao que disciplina o artigo 102 do RICMES para a centralização da apuração e do recolhimento do imposto em razão de não ter eleito como estabelecimento centralizador estabelecimento com a inscrição estadual número, pois em seu livro de registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência, RUTFTO, modelo 6, não há termo lavrado para tal finalidade, nem tampouco comunicou a opção de centralizador ao posto fiscal, a que está vinculado, conforme previsto no parágrafo 3º do referido artigo. Em suma, o relato da infração em discussão, presidente. Agradeço a leitura da acusação, passo a palavra à doutora Caroline. Doutora Carolina, só tem 15 minutos. Perfeito, muito obrigada. Bom dia a todos os conselheiros, aos demais presentes. Prezados julgadores, como muito bem exposto aqui pela relatora, é um caso que se refere basicamente a uma cobrança gerada única e exclusivamente pela alegação de descumprimento de uma obrigação acessória, descrita no artigo 102 do regulamento de ICMS, né, pois, segundo o fisco, a recorrente, na condição de estabelecimento centralizado, não teria elegido o estabelecimento centralizador da final de inscrição estadual 398.092.996.112, né, dada aí uma suposta ausência de termo lavrado no DIFTO, né, no livro, assim como também uma suposta ausência de comunicação ao posto fiscal. O fisco concluiu ainda, a partir de uma interpretação extremamente equivocada dos registros da recorrente, que o estabelecimento centralizador desde janeiro de 2010 seria o estabelecimento com inscrição estadual 146.793.714.119. Ora, a questão aqui, ela é essencialmente fática, de modo que a minha fala hoje, ela visa trazer pontos cruciais para a desconstituição do crédito, auxiliar na compreensão e julgamento do caso de hoje, pontos esses que foram amplamente provados ao longo dos autos, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aos senhores é a efetiva comunicação à Cefaz. Essa efetiva comunicação, ela está atestada e juntada às folhas 281 dos autos, onde consta ali a comprovação de comunicação à Cefaz por meio do GDOC 13001-11653 de 2010,
Essa comunicação ela foi realizada em 23 de fevereiro de 2010 e é um momento no qual foi eleito estabelecimento com filial inscrição estadual final 112 como o novo estabelecimento centralizador. Eu peço licença para ler um breve trecho dessas folhas dos 281, 282, onde, além de destacar o estabelecimento final, inscrição 112, como estabelecimento centralizador, destaca que esse estabelecimento em questão passa a efetuar o recolhimento centralizado do imposto relativo às operações dos demais estabelecimentos denominados centralizados, procedimento este, procedimento este já adotado por nossa empresa a partir da apuração referente ao mês de janeiro de 2010. Essa frase aposta que ao final desse tópico, ela tem a pretensão, pura e simplesmente, de destacar que essa modalidade de regime de apuração já é realizada pela empresa desde 2010. Em momento algum, essa frase destaca ali que houve uma alteração com relação ao estabelecimento centralizador, ou tampouco que o estabelecimento final 112, inscrição final 112, não seria mais a opção de centralização eleita pela empresa. É importante também dizer que a filial que o fisco tem considerado como a filial que, em tese, estaria cadastrada como centralizador desde 2010, somente foi cadastrado, somente foi constituído em dezembro de 2011, né? Essa informação consta aí as folhas 240 dos autos. Por uma questão de lógica, não teria como ele ser um estabelecimento centralizador desde janeiro de 2010, uma vez que ele foi constituído e cadastrado regularmente apenas em dezembro de 2011. Então, a gente já tem aqui uma questão fática e lógica que desconstitui a acusação fiscal. O segundo ponto, que é bastante relevante para o caso, é uma contradição fazendária, bastante importante, né? O estabelecimento centralizador final de inscrição 112 também foi autuado, né? Não apenas o estabelecimento centralizado. Ele foi autuado por meio do auto de infração 4060991, sob acusação de aproveitamento indevido desses créditos que foram transferidos. E naqueles autos, o próprio fisco reconheceu que ele era o estabelecimento centralizador à época das transferências, né? Essa informação ela foi acostada e bastante trabalhada nos autos lá, as folhas 424. Há um reconhecimento expresso por parte da fiscalização. A fiscalização, inclusive, destaca que a opção, ele menciona assim, a opção pelo sistema de apuração pela autuada era inegavelmente do conhecimento da Cefaz, bem como a indicação expressa dessa circunstância constava em todas as dias do período em que houve a transferência. Então, naqueles autos, houve o cancelamento do item, né, de creditamento indevido. Essa informação, destaco novamente as folhas, aqui dado a situação fática, consta as folhas 434, item 15. Como eu mencionei inicialmente, essa decisão ela é extremamente importante para o caso ora em julgamento, né? Pois não há a mínima razoabilidade de se reconhecer como regular o recebimento da transferência de um crédito pelo centralizador e, por outro lado, no presente auto, tratar como irregular a transferência do crédito pelo estabelecimento centralizado, né? É evidente a necessidade de adequação do presente caso à decisão que foi proferida no auto de infração 4060991. Um terceiro ponto que é bastante relevante também é que, não obstante a robustez de provas aqui no âmbito administrativo, nós temos também o fato desse tema já ter sido objeto de análise pelo judiciário, contando com perícia técnica e decisão judicial definitiva em sede de embargos à execução fiscal. Citei aos senhores as folhas 467, 485, a numeração desses embargos à execução fiscal. Peço venho aqui para não lê-lo por inteiro, mas é importante dizer que, por meio dessa perícia técnica, foi constatado que, entre janeiro de 2010 até dezembro de 2013, o estabelecimento centralizador era, sim, o filial com inscrição estadual final 112. Né? Inclusive, foi destacado também pelo perito naqueles autos que não houve qualquer irregularidade na transferência dos créditos no período em questão. E, com base nesse resultado da perícia,
tanto em primeira instância quanto em segunda instância judicial, restou declarada insubsistência do auto de infração que foi lavrado contra um dos estabelecimentos centralizados da recorrente. Essa decisão, ela consta aí as folhas 487 e 521. Então, nós temos aqui uma situação fática, bastante clara, bastante robusta, que demonstra a regularidade das atividades, a regularidade da transferência dos créditos realizados pela recorrente ao seu estabelecimento centralizador, não havendo qualquer prejuízo ou ausência de recolhimento de tributos ao fisco que justifique a manutenção da presente autuação. Por fim, eu destaco aos senhores apenas a questão normativa, né, que além dessa questão fática, nós também temos uma questão normativa que dá amparo à operação da recorrente e, por outro lado, não dá amparo para a fiscalização, para a autuação aqui em discussão, que é a questão da portaria CAT 115 de 2014, que é bastante clara ao dispor que a falta de anotação no RUDIFTO, né, e as eventuais infrações, né, decorrentes dessa falta de anotação, desde que as demais obrigações e procedimentos referentes a essa opção tenham sido observadas, e aqui reitero o que foi dito anteriormente, né, houve devida comunicação à Cefaz e todas as dias das operações constavam com a informação de estabelecimento centralizador e centralizado. Então, essa falta de anotação, ela não dá ensejo à lavratura do auto de infração e tampouco constitui fato gerador para incidência de CMS, tal qual está sendo cobrado no presente auto. E, por fim, o próprio artigo 25 da Lei Candir autoriza a transferência, né, dos saldos credores e devedores entre estabelecimentos no contribuinte, sendo que essa é uma norma de eficácia plena, ao qual a lei estadual não pode impor condições para uma apuração centralizada ou para que essa transferência ocorra. Então, acho que é bastante claro que a acusação em tela, ela é inadequada tanto pela jurisprudência administrativa, quanto pelo judicial, pelos fatos e pelo aspecto normativo. Então, peço aos senhores que seja dado provimento ao recurso ordinário pelos fatos que expus e que trabalhamos ao longo dos autos, com o cancelamento da íntegra do auto de infração sob júdice. Eram esses pontos que eu gostaria de destacar aos senhores hoje. Agradeço pela atenção, pela palavra e fico à disposição em caso de eventuais dúvidas. Obrigado, agradeço os esclarecimentos da doutora Caroline e passo a palavra à relatora. Obrigada, presidente. Agradeço também as palavras e parabenizo a doutora patrona pela sustentação oral bem objetiva. E passo a leitura do voto. O processo encontra-se em condições de ser julgado. O recurso ordinário preenche as condições legais de admissibilidade, por isso dele conheço. Conforme relatado a Lures, o cerne da demanda se refere à acusação que recai sobre a recorrente relativa à centralização da apuração do imposto, mais precisamente de transferência de crédito CMS com inobservância aos requisitos previstos na legislação paulista, haja vista que a recorrente, ao realizar a transferência dos créditos, deixou de lavrar o termo no livro modelo 6 e não comunicou ao posto fiscal a opção pela centralização. Em análise da documentação e manifestações juntadas aos autos, constata-se que o estabelecimento e inscrição estadual número tal de Jandira era efetivamente o centralizador da apuração do ICMS no período autuado, sendo essa informação devidamente levada ao conhecimento do fisco por meio do GEDOC, eu transcrevo o número do GEDOC de 2010, conforme folhas 127 e 137. Nesse sentido, a perícia realizada nos embargos à execução números tais de 2021, juntada aos autos pela autuada, corrobora as alegações da recorrente quanto à devida transferência de créditos para o estabelecimento centralizador. Ademais, como já havia o deferimento de regime especial para que a apuração fosse centralizada, bem como a indicação expressa nas guias dos estabelecimentos envolvidos nos meses em que houve transferências, e tendo a autuação se baseada apenas na falta de aposição do termo de opção pelo sistema de centralização do imposto previsto no artigo 102 do RICMES, no livro modelo 6 do RUDFTO, do estabelecimento autuado, não seria razoável invalidar os créditos apropriados em razão de mero descumprimento formal, em ofensa ao princípio da não cumulatividade. Ou seja, de maneira categórica, a acusação fiscal é refutada, uma vez que foi comprovado que o estabelecimento inscrição estadual número tal de Jandira era, de fato, o responsável legal e formal pela centralização da apuração do ICMS no estado de São Paulo.
Essa informação foi devidamente comunicada ao fisco estadual, como demonstrado pelo GDOC número tal protocolado junto à Cefaz, bem como pela anotação regular no rúbrico. De forma conexa, observa-se do julgamento de piso nos autos do AIN, aí tem o número do AIN, né, que é do outro da autuada, abaixo emendado, lavrado contra o estabelecimento da empresa com inscrição estadual, número tal, a conclusão de que o estabelecimento realmente detinha a condição de centralizador no período autuado, razão pela qual os saldos recebidos pelo referido estabelecimento foram concebidos como regulares, com a concordância da própria autoridade fiscal autuante. E aí aqui eu transcrevo, né, a parte dessa decisão da DTJ. Além disso, as folhas 531 a 542 foram juntado pela recorrente o acórdão proferido nos autos número, aqueles de 2021, né, dos embargos da execução fiscal, onde restou assentada a regularidade do estabelecimento centralizador da apuração do ICMS, fundamentado na prova pericial dos autos, conforme trecho abaixo transcrito. E aí eu abro aspas aqui para ler um pequeno trecho. A comprovação de que a filial de Jandira, inscrição estadual número tal, no período de abril de 2012 a dezembro de 2013, era o estabelecimento centralizador. Fecho aspas. Portanto, considerando que a Seara Alimentos inegavelmente apurava centralizadamente o ICMS no Estado de São Paulo e que, de acordo com os documentos juntados e com a conclusão da perícia do estabelecimento da inscrição estadual de Jandira, era o centralizador no período autuado, todos os demais estabelecimentos, inclusive da recorrente, passaram a figurar como centralizados, tendo em vista o comando impositivo do parágrafo 2º do artigo 97 do RICMES, que assim dispõe. Nesse diapasão, esse egrégio tribunal já se manifestou em caso análogo, no sentido de que, com base nas provas juntadas aos autos, é possível determinar a caracterização da opção do contribuinte pela apuração centralizada do ICMS, em observância aos requisitos dispostos no artigo 96 a 102 do RICMES. Aí eu transcrevi também a ementa de um julgado aqui da 4ª Câmara, julgadora de forma unânime. Por tais razões, entendo que o AIN deve ser cancelado. Com efeito, conheço do recurso ordinário interposto e a ele dou provimento para que seja totalmente cancelado a inaugural. É como voto e submeto aos meus pares. Parabenizo o voto da ilustre relatora e coloco o processo em debate. Parabenizando a doutora Sulamita pelo voto, e só algumas observações. Em relação ao auto 4060.991, ele ainda não foi julgado, tem o recurso de ofício e o ordinário para serem julgados, então a matéria ainda não foi decidida. Tem 2 autos que foram julgados definitivos aqui no TIT em relação à centralização da apuração do imposto, um deles que foi para o judiciário, e o outro não consta ação judicial, foi mantido aqui no contencioso administrativo. O 4090.348 foi levado ao judiciário e não tem nenhuma informação em relação ao 4085.212, que foi mantido aqui de forma definitiva na Câmara Superior. Então, em que pese ter ação judicial, a gente também tem tem decisão definitiva, também tinha, né, no 409348, mas ainda tem no 4085.212. Seriam essas as observações. Só uma pergunta, tendo em vista a manifestação da representação fiscal. No processo 212, a autuada é justamente a centralizadora, 112, né? É isso? E aí, a representação, eu entendi, né? Se eu entendi corretamente, a relatora disse que o próprio fiscal autuante concordou com a derrubada do auto, é isso? E a representação fiscal, então, está recorrendo contra a manifestação do autuante. Está correto isso, doutora Aline? 4085.212? Não, é o 4060.991. Isso. O 991 foi, pelo que eu entendi, a representação fiscal está recorrendo. Mas, pelo que eu entendi, o fiscal autuante
nesse 991, ele concordou que o centralizador é o 212, é o 112. Então, Eu seria não, a representação está recorrendo contra a declaração do autuante, é isso? eu não identifiquei isso, porque Tá, até a lavratura foi justamente em relação à centralização da apuração do imposto. Eu não entendo qual seria a razão se o fiscal autuante tivesse entendido que seria o centralizador. Foi justamente o que motivou a lavratura é, É que foi a do falta de estorno, né, do desse. auto. Foi a falta de estorno, mas não foi só a falta de estorno, que tem aqui o O crédito indevido, né? teve crédito indevido também. Sim. Justamente por conta da indicação de quem seria o centralizador e quem seria o centralizado. Então, se não fosse dessa forma, nem teria a autuação, que ainda está pendente de julgamento nesse. Sim, só para identificar que tem 2 no sentido, na verdade, todos tinham sido mantidos aqui, né, no contencioso, e aí a gente tem a decisão do judiciário para um deles. Agora, eu não sei como que está o outro que foi mantido de forma definitiva em 2020, tem 4 anos. Uhum. uhum, O SED, para mim, assim, o principal, doutora Aline, agradeço também as ponderações, as colocações, é que, assim, aqui está sendo exigido o imposto por meio do creditamento supostamente exigido. E, assim, já foi reconhecido, tem uma decisão no judiciário, com perícia técnica, com prova nos autos, de que foi comunicado no GEDOC em 2010 da opção do contribuinte, e que foi reconhecido que até dezembro de 2013 ele era um estabelecimento centralizador, não tem como cobrar esse imposto. Não tiro a questão da multa por descumprimento de obrigação acessória, mas aí teria que ser lavrado um outro auto de infração. Mas o que está sendo cobrado aqui, que é a multa por creditamento indevido e o crédito exigido, o imposto, por meio dessa exigência fiscal, ela não pode ser, e no meu sentir, ela deve ser derrubada para não ter até um enriquecimento aí sem causa do Estado. Então, para mim, o cerne é esse, né? A questão de não poder ser exigido, já que tem uma decisão judicial passada em julgado, com prova e perícia técnica, afirmando que esse era o estabelecimento centralizador e que já tinha sido comunicado por meio do GEDOC, né? Sim, eu até entendo como correto. O que eu só indiquei é para não ficar com regimes distintos, num auto, Sim. um centralizado, outro centralizador, e no outro, um é identificado como centralizador e o outro não. Foi só por isso que eu fiz essa identificação. Eu acho que mas, a doutora Caroline, não sei, é, presidente, se ela poderia falar. sim, eu já passo a palavra para ela, só que eu fiquei com uma dúvida. Nesse auto, no 4085212, porque eu não entendi o que a doutora Aline falou agora. Existem pronunciamentos diferentes no TIT de quem seria o centralizador naquele momento? Porque no 112, né, no 212, foi reconhecido que o centralizador era qual? Doutor Marcos, se me permite a palavra, Só um rapidamente. minutinho, doutora Caroline. Doutora Aline, a senhora tem essa resposta? Eu já No, passo. no, não foi reconhecido que foi o de Jandira, que é o final 112, nesse outro. Por isso que eu falei de apuração Então, distinta, de centralizador e centralizado. Nesse, que é a inscrição estadual 398092, 996112, não foi conhecido, nesse outro auto, não foi reconhecido que seria o centralizador, que é o mesmo questionado aqui nesse auto, se essa inscrição estadual, que é a de Jandira, a filial de Jandira, se seria essa a centralizadora. uhum. É por isso que eu falei de regimes distintos. O judiciário reconheceu em relação a um e eu não sei como está em relação a esse outro, né, que foi mantido a decisão de 2020. E daí foi só essa a observação. Mas é só para. Eu vou fazer a pergunta e passo a palavra à doutora Caroline. Se eu entendi bem, nesse auto, o 4085-212, o TIT entendeu que, que o estabelecimento de final 112
não seria o centralizador? Essa é a primeira pergunta, certo? Então, se isso foi, ou seja, o Tito entendeu que não era, mas, por outro lado, tá, eu estou entendendo, com base no que a doutora Sulamita falou, que o Poder Judiciário já transitou em julgado dizendo que o 112 é o centralizador. Eu entendi correto? Aí passo a palavra para a doutora Carolina para ajudar esclarecimento dessas perguntas e, se for o caso, depois vamos ver o que são os fatos, vamos ver se tem essa... Eu fiquei com essa dúvida. Perfeitamente, doutor Marco. Para esclarecer os dois pontos, tá? Com relação ao questionamento sobre a posição do agente autuante, eu destaco que as folhas 424, a auditora fiscal Maria Alice Formigioni assentou da seguinte forma: não considero razoável a glosa do crédito transferido pelos demais estabelecimentos paulistas da Seara para estabelecimento autuado, unicamente devido à inobservância de requisito regulamentar de aposição de termo no RODIFTO. A opção por esse sistema de apuração de ICMS pela autuada era inegavelmente do conhecimento da Cefaz. E aí ela conclui: minha conclusão sobre o item 2 é que ele deve ser integralmente cancelado com fundamento nos princípios da razoabilidade e não cumulatividade. Então, há sim... Presidente, uma questão de ordem. Essa colocação da doutora Caroline não é desses autos. É dos autos 51, do auto que a doutora Sulamita citou. 4060 991. Exato, 40, isso, 0991. Isso, exato. Tá certo. Perfeitamente. Obrigada, então doutor. ele tá as pá, então ele não é desse que a gente está tratando aqui, né? Salvo engano, é uma manifestação fiscal em sede de diligência no outro processo. Isso, é a manifestação fiscal que foi proferida nos autos que foi lavrado contra o estabelecimento centralizador, né? Que é o momento em que ele reconhece que aquele estabelecimento era de fato o centralizador naquele período e, portanto, a autuação contra o centralizador não haveria, né? Não teria razoabilidade, que aí foi um dos questionamentos do Dr. Marco Teixeira, se em algum desses autos de infração relacionados a centralizador e centralizada, se entendi bem, havia um reconhecimento oficial e formal por parte do agente autuante. Nos autos... Mas, doutora Carolina, o 991 foi lavrado contra qual estabelecimento final? Estabelecimento centralizador, final 112. 112. Então, foram lavrados 2 autos contra o centralizador, porque, veja bem, a senhora está me dizendo que o 991 foi lavrado contra o 112. Isso. Tem aqui uma manifestação da representação fiscal dizendo que o AIM 212 também foi lavrado contra o 112. Então, contra o 112 teve 2 autos, é isso? Exato. E aí o ponto aqui, doutor Marco, até me encaminhando até para a resposta ao segundo questionamento, houve de fato essas lavraturas e em nenhum desses casos houve a desconstituição ou o reconhecimento daquela filial 112 como não centralizador, tá? O que houve foi uma questão de manutenção da autuação por descumprimento dessa obrigação acessória, que é a posição no RODIFTO. Mas tanto nos autos administrativos, seja os lavrados contra o centralizador final 112, seja contra qualquer um dos seus estabelecimentos centralizados, como é o presente caso, houve o reconhecimento da centralizadora ser o estabelecimento final 112 de 2010 a 2013, né? Tanto é que esse reconhecimento também foi aí mantido por ocasião da decisão judicial que eu mencionei anteriormente. Então, acho que, não sei se me fiz clara, mas a manifestação de agente autuante naqueles autos, ponderando sobre o reconhecimento do estabelecimento fiscalizador final 112, né, filial 112, há reconhecimento também desse fato em sede de auto judicial, de processo judicial, e aí são esses pontos que levaram a doutora Sulamita à brilhante conclusão sobre a irregularidade desse auto, em que pese existam, de fato, outros processos administrativos, mas com relação à questão fática de quem é o centralizador e quem são os centralizados, não há dúvida, seja por parte dos agentes autuantes, seja por parte do judiciário. Doutora Carolina, me desculpe, eu ainda tenho uma dúvida. Sim, eu vou ver se a doutora Aline não esclareceu, e eu volto para a senhora. Veja bem, está se colocando que teve 2 autos contra o estabelecimento 112.
O primeiro auto, o 991, que ainda está em julgamento no TIT, ele foi derrubado, né? E aí a representação fiscal está recorrendo. E aqui, nesse auto, pelo que a doutora Solamita falou, pelo que a doutora Caroline falou, houve reconhecimento do fiscal autuante de que a centralizadora seria a 112. E talvez por esse motivo é que teria sido derrubado. Agora, por outro lado, a doutora Caroline também mencionou, né, nesse 4991, que o voto da doutora condutora do voto no TIT, ela entendeu que o problema foi assim, que a centralizadora seria 112, mas isso não teria sido, digamos assim, registrado no RUD-FITO. Então, houve um descumprimento de obrigação acessória, mas que a centralizadora, ou seja, 991 disse, a centralizadora é 112, por isso que o auto, neste momento, ele foi cancelado, mas ainda há recurso. Por outro lado, a representação fala que no AIN 212 já foi tudo julgado e foi reconhecido, e o auto foi contra o 112, então, doutora Aline, vê se eu estou correto. No 38, no AIN 212, se reconheceu que a centralizadora não era o 112, para ter mantido o auto. É isso? Isso. E Tá, esse então, não foi é o que não foi para o judiciário. O outro foi para o judiciário e tudo bem. foi Então, o que a doutora só Sulamita entender, o falou. 212, ele já foi definitivamente julgado no TIT e se entendeu que a centralizadora não é o 112, tudo bem? Isso. Tudo bem, tá? Então, tudo bem. Então, nós temos ainda no TIT, ainda tem essa divergência, porque um auto foi, digamos, mantido e o outro cancelado, mas não definitivamente. E aí, o AIN 348, ele foi para o judiciário, Isso. mas não tem decisão ainda. É Tem isso? decisão definitiva e a Que é essa favor que do a doutora contribuinte. falou. Isso. Então, definitiva, dizendo que o 112 é a centralizadora. Isso. Então, pelo que eu estou vendo, nós temos ainda julgamento no TIT, mas o judiciário já pacificou a questão. Naquele auto, sim. Eu não É aquele entendi. auto, mas ele está falando do 112, que é essa discussão desse auto, é a mesma discussão. Isso, é a mesma Tá bom, discussão. Quem então é o eu me centralizador? senti certo. Eu acho que quanto a isso, então, tá esclarecido, né? Tem uma discussão Isso. no TIT, mas o judiciário disse já que o 112 era o centralizador na época. Sim. Tá bom. Eu só não entendi por Presidente. que o 4085212 não foi levado ao judiciário. 40, o 212 não foi levado. Tá, tudo bem. Tudo bem. É uma questão. Não sei se depois temos esse ponto. O doutor Ramon tem um ponto também? Sim, presidente, obrigado. Assim, alguns esclarecimentos, né? Primeiro, a doutora Maria Alice, nossa colega aqui, inclusive, de julgamento, em manifestação em sede de diligência, ela faz um juízo de valor referente ao trabalho de outro auditor autuante. Ela não é auditora autuante do caso que a doutora Caroline citou aqui, né? Então, com todo respeito, não é a posição do auditor autuante, embora, em vista da impessoalidade, que seja supostamente a opção ou a opinião da administração fazendária, independente de quem, do auditor que está ali atuando. Mas é um ponto que eu considero relevante, na medida em que o auditor autuante foi quem de fato, analisou os elementos de prova no momento da lavratura, então merece uma análise essa questão. Outra questão que eu levanto é a questão do trânsito em julgado judicial, que se deu exclusivamente em relação a uma prova apresentada naquele processo judicial. Por óbvio que é uma tendência do judiciário de acompanhar essa questão, mas na medida em que a doutora Sulamita utilizou, não o obter dictum, mas como fundamento, um dos fundamentos para o cancelamento do AIN, essa decisão judicial que transitou em julgado entre aquelas partes, num caso específico, em relação a fatos, me parece que extrapolar essas razões de decidir sem uma análise criteriosa da paridade, né, da semelhança ou da identidade dos fatos. Nesse caso, eu não me sinto seguro para fazê-lo nesse momento, presidente. Então, por essas duas razões, apesar de serem bastante plausíveis as alegações da doutora Caroline,
e assim, já parabenizando a doutora Sulamita pelo voto, também a doutora Carolina pela apresentação, eu gostaria de retirar em vista para analisar essas duas questões, principalmente a questão desse juízo de valor feito em sede de diligência, né? Que, no meu entendimento, não seria o momento, seria o momento do julgamento, mas, enfim. E também essa questão do trânsito em julgado de decisão judicial, que foi se dado naquele processo em razão de um documento ou de um laudo apresentado naquele caso, para que a gente possa fazer eventualmente as necessárias distinções ou a alegada identidade entre os casos aqui, para podermos julgar com mais segurança. Me parece que também seja essa a dúvida também do Dr. Marco, para que a gente possa estabelecer as diferenças e semelhanças entre esses processos aqui. Então, eu vou pedir vênia, doutora Sulamita, já parabenizando mais uma vez pelo voto, muito bem fundamentado, mas vou pedir vista para analisar essas duas questões. Perfeito. Mais alguma manifestação? Então, no julgamento do processo 4090-347, foi concedida vistas, tá? Eu agradeço a presença da doutora Caroline. Doutora Caroline, fique à vontade se quiser permanecer na sessão e fique à vontade se quiser se retirar. E assim que retornar a vista, vai ser colocado em pauta, né? Então, a senhora fica aguardando, né? Assim que coloque em pauta. Vai ser Presidente, breve. já me comprometo a trazer para a próxima sessão. Perfeito. É importante realmente o esclarecimento de algumas dúvidas aí, acho que dá para resolver rápido. Vamos, então, para o próximo processo, que é o 4106-609, da Gibson Soluções em Tecnologia. O relator é o doutor Luiz e a doutora Aline. Tem duas Alines hoje no julgamento. Então, bom dia, doutora Aline. Bom dia. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Então, eu peço ao doutor Luiz que leia a acusação, por gentileza. Ok, presidente. Bom dia a todos. A acusação se resume à falta de pagamento do ICMST, correspondente à diferença do imposto devido em operações tributadas e o cobrado imediatamente anterior, operações interestaduais, e o creditamento indevido de ICMS em operações de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de ST. Esse é o resumo da acusação. Obrigado, doutor Luiz. Passo a palavra, então, doutora Aline, seja bem-vinda. A senhora tem 15 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Estendo meus cumprimentos aos demais presentes aqui. Como bem destacado pelo relator, o doutor Luiz, o presente auto de infração ele foi lavrado com vistas à exigência de créditos de ICMS relativos ao período de fevereiro de 2013 a outubro de 2014. No item 1, a empresa foi acusada de ter deixado de pagar ICMS em operações interestaduais, cujas mercadorias eram sujeitas ao regime de ST, conforme determina o 426A do regulamento de ICMS. E no item 2, ela foi acusada de ter se creditado indevidamente de ICMS devido à operação de entrada de mercadorias, também sujeitas ao regime de ST. Sobreveio decisão de primeira instância julgando parcialmente procedente o presente auto de infração para cancelar o item 1 ante a ausência de notificação do contribuinte nos termos do artigo 267, inciso 2º, a linha B do regulamento de ICMS, e manter as acusações apresentadas no item 2. Diante da procedência parcial da presente autuação, foram interpostos o recurso de ofício pela Fazenda e ordinário pela empresa autuada. Em novo julgamento da impugnação, o cancelamento integral do item 1 foi mantido, em razão da ausência de notificação prévia no artigo 267.
prevista no 2007. Além disso, também foi reconhecida a decadência dos itens 1 e 2 para os períodos anteriores a 1º de maio de 2013. Considerando o parcial provimento da impugnação, houve também interposição do recurso de ofício pela Fazenda, visando o restabelecimento do item 1, e a interposição de recurso ordinário pela empresa para reformar o acórdão no que se refere ao item 2 do auto de infração. Assim, de início, gostaria de destacar desde já que deverá ser parcialmente mantida a decisão ACO, que acertadamente cancelou o item 1, em razão da ausência de notificação prévia prevista no artigo 267 do regulamento, bem como reconheceu a decadência dos itens 1 e 2 para os períodos anteriores a 1º de maio de 2013. Haja vista que o ICMS ele é apurado e lançado para o período certo, o prazo de decadência deve ser o do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Mas, em contrapartida, a Fazenda afirma em seu parecer que a regra a ser aplicada no presente caso seria do 173, inciso 1º, mas não lhe assiste razão nesse argumento. Isso porque, no demonstrativo do débito fiscal, consta que as operações objeto da autuação ocorreram entre fevereiro de 2013 e outubro de 2014, e a empresa recorrida somente foi notificada no auto de infração no dia 30 de abril de 2018, então tendo passado claramente mais de 5 anos em relação aos períodos anteriores a 1º de maio de 2013. E nesse caso, importante esclarecer que o contribuinte é obrigado, no último dia do mês, a realizar mensalmente a apuração da diferença entre créditos e débitos e, por consequência, transmitir a GIA, o que confirma que a autoridade fiscal tem sim o que homologar, sendo, portanto, aplicada a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, devendo ser mantido o acórdão quanto ao reconhecimento da decadência. E sobre o correto cancelamento do item 1, em razão da ausência da intimação nos termos do artigo 267, as arguições da Fazenda acerca do convencimento do julgador, ao afirmar que foi utilizado argumento não aduzido pela recorrente, também não merece prosperar. Isso porque o princípio do livre convencimento motivado, que rege o processo administrativo, de modo que o julgador, ao preferir a sua decisão, ele deve analisar o processo em sua integralidade e se pronunciar da forma que ele achar adequado. Além disso, após a remessa dos autos para novo julgamento da impugnação, a empresa imediatamente apresentou manifestação, reapresentando suas razões e requerendo o restabelecimento da decisão que entendeu pelo cancelamento do item 1 em razão do descumprimento do artigo 267. Portanto, sequer é plausível a alegação fazendária de que a recorrente não arguiu o cancelamento do item 1 em razão da ausência de notificação, pois sim, a empresa fez e a peça consta nos autos. E não fosse só, ainda que a empresa autuada não tivesse abordado a questão, o julgador pode aplicar de ofício matérias de ordem pública. Esses autos já foram convertidos em diligência por diversas vezes para que a autoridade autuante apresentasse a notificação do 267, mas em todas as oportunidades concedidas, as diligências não foram cumpridas. Em todas as oportunidades, apenas apresentou a notificação das folhas de 19, que, na verdade, é uma notificação para apresentação de documentação fiscal, e não a notificação de que trata o artigo 267. Ou seja, nós estamos falando de notificações distintas. E, desse modo, a empresa, na condição de contribuinte substituído, não recebeu a notificação conforme determina o artigo 267. E é importante destacar que o entendimento do julgador ACO, ao aplicar a regra do 267, está completamente correta. Isso porque o 426A ele só é aplicado quando não existir acordo de substituição tributária celebrado entre os estados. E, nesse caso, há um acordo entre Rio de Janeiro e São Paulo, que é o protocolo 136. E quanto ao item 2, consignou a decisão recorrida que as mercadorias comercializadas estariam abarcadas pelo Instituto da Substituição Tributária. Mas, conforme demonstrado pela recorrente no decorrer do processo, o estabelecimento remetente, ao dar saída em suas mercadorias, fez o pagamento do ICMS em sua operação própria, aplicando uma alíquota de 12% sobre o valor da operação, conforme os documentos acostados nos autos. Assim, a empresa, ao dar entrada das mercadorias adquiridas, creditou-se do valor do ICMS já pago pela remetente. E, posteriormente, ao dar saída em suas mercadorias, só descontou do valor devido o ICMS creditado. Nesse sentido, ao contrário do que foi afirmado pelo julgador ACO, a empresa, ao realizar o cálculo do tributo devido no item 1, ela abateu esse mesmo valor do crédito para chegar ao montante supostamente devido. Os documentos fiscais apresentados ainda na fase fiscalizatória demonstram indiscutivelmente a validade dos créditos tomados pela empresa, os quais estão devidamente escriturados e amparados por notas fiscais idôneas. Do cotejo entre os livros fiscais de entrada e saída da empresa, com as notas fiscais emitidas para essas operações,
foi devidamente demonstrado que o crédito tomado pela empresa na entrada das mercadorias em seu estabelecimento foi devidamente destacado e fez parte da apuração do estabelecimento remetente. Ao deixar de buscar a realidade dos fatos, que foi documentalmente demonstrado aqui nos autos, o julgador ACO acabou por violar o princípio da verdade material, que deve subsidiar o processo tributário administrativo. O conjunto probatório constante no auto de infração comprova que a empresa escriturou devidamente os créditos que tomou, não havendo, portanto, que se falar em creditamento indevido. Mas, na remota hipótese de ser mantida a autuação do item 2, destaco que, em uma das conversões para a diligência, foi determinada a elaboração de novo demonstrativo auxiliar, de acordo com o novo enunciado da súmula 10 do TIT, que limitou a incidência dos juros à taxa Selic. Em atendimento à diligência, a autoridade autuante informou que refez o demonstrativo, adequando a nova redação da súmula, mas acontece que o cálculo não foi feito com base na Selic, mas sim considerando a 13.918 de 2009. Como a questão não foi abordada na decisão recorrida, a empresa esclareceu em seu recurso os cálculos realizados pelo agente fiscal para atualização do débito. É importante frisar aqui que em agosto de 2022, a empresa apresentou nos autos uma planilha em que refez o demonstrativo de acordo com a súmula 10 do TIT, demonstrando, inclusive, uma diferença indevida da atualização realizada pela fiscalização no valor de R$ 398.226,19. Assim, ante todo o exposto, com base nos fatos apresentados no recurso ordinário e aqui repisados, deve ser conhecido e dado total provimento ao recurso ordinário interposto pela empresa autuada para cancelar integralmente o presente auto de infração, haja visto o correto procedimento adotado pela empresa, mas na remota hipótese da manutenção da autuação quanto ao item 2, requer que seja adotada a planilha apresentada pela empresa para determinação do valor atualizado do débito de acordo com a súmula 10 do TIT. E ainda aproveito a oportunidade para requerer que seja negado o provimento ao recurso de ofício fazendário, a fim de que seja mantida parcialmente a decisão ACO, que cancelou o item 1 do auto de infração, bem como reconheceu a decadência de todos os débitos dos períodos anteriores a 1º de maio de 2013. Sendo o que eu tinha para expor, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Eu agradeço os esclarecimentos da ilustre Pattoni e passo a palavra ao ilustre relator para proferir o voto. Bom, parabenizo a doutora Aline pelas brilhantes palavras. Vamos ao voto, começar no item 9. Conheço dos recursos ordinários de ofício, uma vez que tempestivos e tendo sido observados os requisitos de sua admissibilidade. Preliminarmente, cumpre trazer a evidência que a acusação contida no item 1 corresponde à ausência de pagamento de ICMS-ST, enquanto a contida no item 2 diz respeito ao acreditamento indevido de ICMS. Nesse passo, a decisão da delegacia, levando em conta que a intimação ocorreu em 30 de abril de 2018, reconheceu a decadência de ambas acusações nos seguintes termos, folha 640. Nesse ponto, assiste parcial razão à representação fiscal, conforme exposição contida no seu parecer de folhas tais, uma vez que, em relação à acusação contida no item 2, há de ser respeitada a súmula 9 de 2017, que estabelece, nas atuações originadas de escrituração de crédito indevido de ICMS, aplica a regra decadencial imposta no artigo 173, inciso 1 do CTN. Assim, considerando que o acreditamento indevido ocorreu no ano 2013, o termo inicial para a contagem do período decadencial ocorre em 1 de 1 de 2014, findando-se em 30 de 12 de 2018. Logo, como a condição ocorreu em 30 de abril de 2018, não restou atingida pela decadência. Por outro lado, em relação aos lançamentos contidos no item 1, não assiste razão à representação fiscal, uma vez que, em se tratando de ausência de pagamento, sem que seja caracterizado dolo, fraude ou simulação, bem como havendo recolhimentos realizados pela autuada, aplica-se a regra prevista no 150 do CTN, ou seja, sua fluência de prazo se inicia na ocorrência do fato gerador. Logo, sobre os lançamentos descritos no item 1, ocorreu a decadência para os períodos anteriores a 1º de maio de 2013. Quanto ao mérito, a decisão da delegacia não merece reparos, uma vez que os autos deveriam estar instruídos com cópia da notificação prévia de que trata o artigo 267, inciso 2, a linha B do regulamento. Há de ser consignado que, durante o julgamento da delegacia, o feito foi convertido em diligência, folhas 395, com o propósito de ser juntada a notificação,
Contudo, a autoridade lançadora apenas informou que tal ofício estaria plasmado às folhas 19, cujo teor segue abaixo transcrito. Por outro lado, o artigo 267, inciso 2, estabelece, aí eu transcrevo a norma. Como se observa, a autuada não foi notificada a recolher o ICMS não pago pelo sujeito passivo por substituição, ou seja, aquele não recolhido pela empresa carioca Alcateia Distribuidora Limitada, não podendo ser aceita a conversão da notificação de simples exibição de documentos para notificação prévia para recolher tributos, conforme disciplinado no artigo 267 do regulamento. Registra-se ainda que a aplicação direta do artigo 426-A do regulamento, com exclusão do artigo 267 do mesmo regulamento, somente poderia ser realizada na falta de acordo entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, existe tal acordo, conforme faz certo o protocolo ICMS 136/2013, o que impõe a obediência da norma disciplinada no artigo 267. Ademais, observa-se ainda que a própria notificação para exibição de documentos, notificação tal, já apontava a existência de tal acordo, o que só reforça a necessidade do respeito ao artigo 267, a qual, por se tratar de norma procedimental, deve ser observado por ocasião da lavratura do auto de infração. Ainda com relação ao 267, a representação fiscal alega que o nobre julgador da delegacia tributária teria utilizado de argumentos não aduzidos pelo contribuinte autuado em sua defesa administrativa, ou seja, que teria ultrapassado os limites daquilo que lhe foi apresentado para considerações, emergindo decisão extra-petita. Sem embargos, a aplicação do artigo 267 do regulamento é requisito para a constituição e validade do lançamento, tal como seria a constatação de ocorrência da decadência, erro de tipificação ou de identificação do sujeito passivo, entre outras matérias de ordem pública que moldam o crédito tributário lançado. Em outras palavras, no meu sentir, nenhum julgador poderia simplesmente negar de vigência a um dispositivo legal que disciplina e valida a constituição do crédito tributário apenas porque a parte não teria arguído no primeiro momento. Isso porque, se assim o fizesse, estaria validando um ato viciado. Logo, quando está disciplinada uma obrigação a ser desempenhada pela autoridade lançadora antes da lavratura do auto de infração e sendo constatada sua falta, compete ao julgador declarar sua nulidade em respeito aos princípios da autotutela, legalidade e livre convencimento motivado. A Colém da Câmara Superior já havia se manifestado no sentido que a notificação prévia se apresenta como condição necessária para a posterior lavratura do auto de infração, conforme voto de cuidadosa lavra do juiz Belmar Costa Ferro, proferido no AIN tal. Transcreva a emenda. No mesmo sentido, segue a resposta da consulta tributária tal, que fixou o entendimento quanto à responsabilidade do recolhimento ST, cabendo destaque à emenda. Transcreva a emenda. Todavia, o item 5 citado da citada resposta à consulta tributária estabelece como requisito para o lançamento a observância da notificação prévia disciplinada no 267, se não vejamos, eu transcrevo esse trecho. Portanto, com o devido respeito, afasto a alegação da representação fiscal no sentido que a delegacia teria extrapolado seus limites de julgamento, uma vez que, verificado requisitos legais para a constituição do crédito tributário, não pode ser qualificado como decisão extra-petita, vez que, dentro dos estritos limites da conferência da legalidade do ato praticado pelo agente atuante. Assim, ratifica o cancelamento do item 1 nos termos em que contido na decisão da delegacia tributária e pelos fundamentos acima. Com relação ao item 2, não assiste razão autuada, uma vez que, sob a justificativa de ter levado a tributação do ICMS-ST como se ICMS próprio fosse, busca, em verdade, negar vigência a todo ordenamento que regula o ICMS-ST, dando-lhe caráter de regime optativo de tributação. Nessa toada, busca autuado uma autorização para o reconhecimento de crédito de ICMS pelo substituído, por ocasião da entrada de mercadoria sujeita ao regime de ST, cujo procedimento não encontra base legal para tanto. Ao que importa, as mercadorias de que trata o auto de infração estão elencadas nos artigos tais do regulamento, ensejando a responsabilidade pela retenção e pagamento do imposto incidente nas saídas subsequentes, prescrito no parágrafo 1º do artigo 426 do regulamento. Logo, na hipótese em que a legislação determina a retenção do ICMS por substituição tributária, presume-se que toda a cadeia de circulação daquela mercadoria foi tributada, ou seja, não mais deve-se debitar o ICMS por ocasião de sua saída, nem registrar o creditamento do tributo por ocasião de sua entrada no estabelecimento do adquirente.
Assim, ratificando os fundamentos contidos na delegacia, da decisão da delegacia, mantenho na íntegra a acusação contida no item 2 do auto. Com relação aos juros sobre o montante imposto, com relação aos juros aplicados sobre o montante do imposto e da multa exigidos pelo auto de infração, assiste razão autuada, devendo ser afastada a cobrança acima da Selic, conforme já incorporado por este TIT na revisão da súmula 10, cujo caráter tem feito vinculante para todos seus órgãos de julgamento nos termos disciplinados pelo artigo 52 da Lei 13.457, abaixo transcrita. Por fim, ratifico a multa lançada no auto de infração, conforme fundamentos contidos na decisão da Delegacia de Julgamento, a qual está em consonância com a súmula 3 de 2018, que estabelece. Transcrevo a súmula. Dispositivo. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário e dou parcial provimento apenas para afastar a incidência dos juros acima da Selic, conforme ditado pela súmula 10, bem como conheço do recurso de ofício e dou parcial provimento para afastar a parcial decadência declarada sob a acusação contida no item 2, restabelecendo-a integralmente, ratificando o cancelamento integral do item 1 do auto de infração nos termos e fundamentos acima. É como voto, presidente. Parabenizo a leitura do voto, o brilhante, ilustre juiz relator, doutor Luiz. Eu só peço que, na ementa, o senhor também coloque que o recurso de ofício foi parcialmente conhecido e provido, né? Ou conhecido e parcialmente provido, e também o recurso ordinário. Faltou só esse finalzinho na ementa. Tá ok? Enquanto o doutor Luiz... Desculpa, presidente, estou fazendo agora. Não, tranquilo. Enquanto o senhor nem registrou ainda, então fica mais rápido ainda. Mas eu já coloco o processo em discussão. Primeiro, eu parabenizo o doutor Luiz pelo voto, foi bem completo, abordou todos os pontos que foram suscitados. Eu tenho algumas considerações para fazer. Primeiro, em relação ao conhecimento do contribuinte, em relação ao não pagamento do ICMS-ST. As notas fiscais não têm destaque do ICMS-ST, e ainda assim o ICMS próprio das operações interestaduais, grande parte com alíquota de 4%, e então essas informações estavam na própria nota. Tendo essa observação, o fisco tendo observado isso, apresentou a notificação de folha 19, que fala para apresentar a documentação comprobatória do pagamento do imposto do ICMS-T nos termos do artigo 426-A. O artigo 267, ele fala que não recolhido o imposto pelo sujeito passivo por substituição, mediante notificação, cujo não atendimento acarretará a lavratura do auto de infração. Essa notificação de folhas 19 é, na verdade, uma notificação padrão, né, do fisco, dos planos de trabalho, né? Era, na época, uma notificação padrão. Então, ele sempre, ao invés de notificar com a informação efetue o pagamento, eles apresentaram a documentação comprobatória de pagamento. Então, apenas assim, né, a frase como era dita, não sei como que está hoje a notificação, se ainda é essa notificação padrão para recolhimento do imposto, quando o fisco observa que não foi recolhido o ICMS-ST, né, não tem o destaque nos documentos fiscais, mas eu entendo que foi atendido o requisito do 267.2b por essa notificação constante da autuação, que é uma notificação padrão. Se for olhar outros autos lavrados, não tem identificação apenas do dispositivo, que poderia acrescentar, mas isso poderia ser acrescentado pelo órgão de julgamento, que o dispositivo normalmente tem em outros autos. Mas essa era uma notificação padrão. Uhum. Agradeço a doutora Aline. Mais alguém quer se manifestar? Presidente, só para esclarecer, eu fiquei com dúvida. Então, não há alegação de dolo na fraude de simulação, então estamos aplicando aqui o 267.2A, né, doutora Aline?
2B, né? Que é o que trata 2B. Não, o B, o B. Isso, que trata da notificação prévia, né? A doutora cita uma notificação às páginas Da 19, é folha, isso? da folha 19. Doutor Luiz, levou em consideração essa notificação no seu voto? Ela está transcrita no parágrafo 17. Presidente, eu vou pedir vista também, porque me parece que há um juízo de valor sobre o conteúdo da notificação. Eu gostaria de analisar a jurisprudência a respeito desse tema. De fato, há a notificação, o doutor Luiz Uhum. bem trouxe aqui, ele entende que essa notificação para comprovação de pagamento não seria uma notificação para exigência de pagamento, é isso, né, doutor Luiz? Sim. E, Eu acho salutar realmente o pedido de vista, porque a doutora Aline falou que, na realidade, na época, esse era o procedimento padrão. O que me chamou a atenção, e já que o senhor vai pedir vista, é a questão assim, foi feita diligência. Então, eu entendo que a doutora Aline, né, foi colocado em algum momento que essa seria a notificação no retorno de diligência, deve ter sido explicado o que a doutora Aline falou, e eu não sei, entendeu? E a decisão não analisou esse ponto, né? Porque se houve diligência para averiguar a notificação, qual foi o retorno da diligência? A doutora Aline pode esclarecer esse ponto? Aline, eu? Isso, isso. Desculpa. Desculpa, doutora Aline. Agora, é claro, também, se tiver alguma questão de fato, a doutora Aline, patrona, também pode esclarecer. É que eu perguntei à doutora Aline porque ela fez uma colocação dizendo assim, esse aqui era o procedimento padrão, tá? Me parece que faz sentido o que a doutora Aline, da representação fiscal, falou, mas eu só achei estranho, assim, isso não foi colocado nos autos, porque por exemplo, no voto do Dr. Luiz, ele disse que não, esse não seria o procedimento padrão, porque seria a aplicação direta do artigo 426A, não sei o quê. presidente, só um esclarecimento. A legislação, ela tinha uma redação anterior de Aham, que a notificação não era para exigência, era uma notificação para comprovação de pagamento, e aí não exigido seria lavrado o auto de infração. Então, a minha questão me parece que numa continuidade típico-normativa, seja essa a mesma intenção dos 2B, de você notificar para comprovação para comprovar o pagamento, e aí sim exigir através do auto, porque o ato de exigência é o próprio auto de lavratura do próprio auto de lançamento, né? Então, me parece que na legislação anterior ficava claro essa distinção entre uma notificação
de comprovação de pagamento e uma notificação de exigência de pagamento, quando se exigia exclusivamente a comprovação e aí já deixando informado que seria lavrado um auto de infração caso não fosse comprovado o pagamento. Então, essa é a minha dúvida. Eu gostaria de analisar como que o TIT está decidindo, porque para mim é uma novidade essa questão. Então, por isso que eu entendo o posicionamento do Dr. Luiz, é plausível, mas eu gostaria de analisar como o TIT está demonstrando isso. Uhum. Mas independentemente disso, isso não foi esclarecido? Houve diligência para esse esclarecimento ou não? Houve diligência para que fosse juntada a notificação de pagamento. E o fiscal informou que a notificação que foi efetuada é essa de folhas 19, porque era a notificação padrão dos planos de trabalho à época. Tá. Tudo bem. Ok, vamos ver com calma a análise do Dr. Ramon, e aí a gente... Então, Dr. Ramon, o senhor já pediu vista? Não, ainda não. Tá. Deixa eu achar a tela que eu estou aqui, eu estou com um monte de tela aberta. Eu não sei se... O Dr. Luiz precisa registrar primeiro, se não me Isso que eu engano. ia falar, tem que registrar, daí pode ser vista. Estou levando um monte de trabalho para casa hoje. Esse provavelmente, doutora Aline Campos, eu não consigo trazê-lo para a próxima sessão, em vista do compromisso que assumi com a sua colega. Voto registrado. Já registrei o pedido, presidente. Isso. Então, em relação ao processo 4106-609 da Gibson, então foi concedida vista aos autos e assim que retornar, entrará em pauta, né? A doutora Aline ficará acompanhando, a doutora Aline, patrona. Então, eu agradeço a sua presença. Se quiser continuar na sessão, fique à vontade. Se quiser se retirar, também fique à vontade. Muito obrigada a todos. Ótimo dia. Passamos, então, agora ao próximo processo, é o 4111-630 da Decomac. E o relator é o Dr. Ramon. Não há pedido de sustentação oral, então passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. São 5 acusações, sendo que o objeto do recurso são os itens 2223, que são objeto de recurso de ofício, sobre o qual já adianto a representação fiscal concorda com o cancelamento e o motivo pelo qual também estou conhecendo o recurso de ofício negando provimento. O item 11 e 55 nos subitens que restaram remanescentes na medida em que o contribuinte quitou parte do item 2.5 não foram controvertidos, ou seja, não foram objeto do recurso ordinário, motivo pelo qual também reconheço a preclusão da questão e estou mantendo a auto de infração nesses itens 1 e 5.5 na medida em que considero provados os elementos acusatórios.
Resta, então, a celeuma exclusivamente com relação ao item 2.4. Doutor O Ramon, item... Pois não. só uma questão de ordem. Eu não estou vendo o voto, eu não sei se Eu não coloquei ainda, presidente. Poderia colocar só para que possamos Poderia. acompanhar a leitura? Posso sim. A gente precisa me autorizar primeiro. Tá. Autorizado. Na verdade, eu não estava nem fazendo a leitura, porque a gente estava fazendo um resumo aqui do... Não, tudo. Se quiser, o senhor só pretende fazer o resumo e não a leitura? Não, eu vou fazer a leitura, À mas vontade também. Não, estava então, fazendo se aqui um fizer a relatório. leitura, é bom a gente acompanhar, né? Sim, sim. Os senhores não achariam que eu estava falando no voto. Mas É. tudo bem. Deixar registrado. Você está disponível, presidente. Perfeito. Então, podemos acompanhar a leitura. Então, como dito, resume-se exclusivamente ao item 2.4, que diz exclusivamente com relação à questão do ICMS de FAO. A celeuma é quanto ao local da operação e o tempo da operação, na medida em que o contribuinte entende que a operação se deu como uma operação interestadual, na medida em que o destinatário final, não contribuinte, possuía domicílio em outro estado, e a fiscalização entende que a operação é interna, na medida em que o contribuinte retirou a mercadoria dentro do estado de São Paulo. Então, eu passo a leitura, presidente, e demais colegas, no item 19. Reafirmo que resta em debate, considerados os pagamentos dos subitens do item 2.5, da falta de apresentação de recursos quanto aos itens 1.1 e subitens remanescentes do item 2.5, bem como a subsistência dos itens 2.2 e 2.3, exclusivamente o item 2.4. Quanto a este item, o ponto controvertido é quanto à incidência da norma de CMS de FAO, inserido no Constituição Federal pela Emenda Constitucional 87 de 2015, que previu a divisão da arrecadação entre os estados do ICMS em operações interestaduais, tendo como destinatário não contribuintes do ICMS. O contribuinte defende que, por poder decidir qual a melhor forma de entrega, independente do frete ter sido por conta do adquirente, domiciliado em outro estado, mas que retirou a mercadoria no estabelecimento do remetente, nesse estado de São Paulo, incidiria a regra do ICMS de FAO, cabendo o recolhimento parcial ao estado de destino da mercadoria. Por sua vez, o fisco e a outra representação fiscal entendem que o local da operação é o estado de São Paulo, pois aqui operou tradição das mercadorias, quando o remetente entregou à transportadora as mercadorias, com fundamento no artigo 52, parágrafo 3º do RICS. Para a solução da celeuma, nos socorremos da técnica da regra matriz de incidência tributária, que, em breve síntese, segmenta a norma da incidência do ICMS em critérios que permitem um estudo detalhado da norma da respectiva incidência ao caso concreto. Dentro desta técnica, chama atenção para os aspectos temporal e espacial. O critério espacial da regra matriz, nas lições, precisas lições de Paulo de Barros Carvalho, é o plexo de indicações, mesmo tácitas e latentes, que cumprem o objetivo de assinalar o local preciso ou lugar preciso em que a ação há de acontecer. No caso do ICMS sobre operações interestaduais, este é o critério que suscitou as atuais divergências na doutrina e na jurisprudência, ao passo que originalmente a Constituição previu a saída das mercadorias do estabelecimento remetente como critério espacial da incidência do ICMS, inclusive nas operações interestaduais. Posteriormente, a Emenda Constitucional 87 passou a prever que caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, em operações com destinatários não contribuintes. A Lei 6.374 define o critério espacial do ICMS no artigo 23, inciso 1, a linha A, que diz onde se encontram no momento da ocorrência do fato gerador. Item 29. Observo que resta claro que o critério espacial, no presente caso, remete ao Estado de São Paulo, mas a definição local remete a outro critério da regra matriz de incidência, o temporal, no momento da ocorrência do fato gerador. O critério temporal, abro parênteses, abro aspas,
oferece elementos para saber com exatidão em que preciso instante ocorre o fato descrito. Lições de Paulo de Barros Carvalho. Em regra, conforme previsto na maioria das hipóteses, o critério temporal será a saída da mercadoria do estabelecimento remetente, com a ressalva da possibilidade de ser considerada a entrada no território do ente tributante destinatário, ocasião em que será considerado o critério temporal da entrada da mercadoria, sem prejuízo de casos de deferimento ou antecipação deste momento. A Lei Complementar 87, 95, 96, né? 87 e 96, tratou da primeira hipótese do artigo 12, inciso 1, definindo que se considera ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte. A segunda hipótese foi incluída pela Lei Complementar 190 de 22, que previu no artigo 12, inciso 15, que se considera ocorrido o fato gerador na entrada do território do Estado de bem ou mercadoria oriundo de outro Estado, adquiridos por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso e consumo ou à integração do seu ativo imobilizado. Adiante, com o presente caso, não abrange hipótese de deferimento ou antecipação, o que atrai a regra geral da saída do estabelecimento. É nesse sentido a lei paulista, com a ressalva daquilo que é definido pelo STF na DC 49, né? O artigo 2º traz a redação original, que ocorre o fato gerador do imposto na saída da mercadoria, qualquer tipo de estabelecimento de contribuinte, aí é que a ressalva, ainda que para o estabelecimento do mesmo titular. O artigo 3º apresenta peculiares hipóteses que pretendem definir a saída do estabelecimento. Então, aqui o artigo 3º traz algumas hipóteses especiais, né, que não nos ajudam, mas eu trago aqui apenas para esclarecimento. No item 37, essas hipóteses não solucionam o caso aqui apresentado. É incontroverso que as mercadorias saíram do estabelecimento paulista do contribuinte autuado, restando a discussão do momento em que se deu essa saída. Roque Antônio Carrasco é claro ao dizer que, nos termos da competência atribuída pela lei complementar, e abro aspas, a lei ordinária é quem deve eleger o momento em que essa transmissão jurídica será tida por realizada. No item 40. Portanto, para o deslinde do caso, é imperioso a análise da operação mercantil e de suas peculiaridades, sob a ótica do direito civil empresarial e da legislação bandeirante. No caso, é também controverso que a mercadoria foi entregue pelo contribuinte paulista, ora autuado, no local do estabelecimento deste contribuinte paulista, neste estado, para a transportadora contratada pelo adquirente. Continua a doutrina de Roque Carrasco, encerrando que o fato ponível do ICMS só se completa com a transferência da titularidade da mercadoria. Sem ela, o dever de pagar ICMS não nasce. Neste item, a natureza de bem móvel das mercadorias transacionadas atrai um modo específico de transferência de titularidade, a tradição, a qual é muito bem definida também por Roque Antônio Carrasco. E aqui ele traz o que ele considera como tradição, né, na doutrina dele, traz as espécies de tradição, tradição real, tradição simbólica, tradição consensual e constituto possessório. É interessante, então, mas vou suprimir a leitura. No item 44, o direito empresarial e aduaneiro possui cláusulas contratuais padrão que auxiliam o entendimento do momento da tradição, ao definir os limites das responsabilidades de vendedor e comprador previsto na resolução número 21 de 2011. Aí trago aqui os incoterms, né, os seus respectivos abreviaturas. Também vou poupá-los da leitura. No item 45. Todavia, o próprio Código Civil prevê onde se considera entregue a coisa, conforme dispõe o artigo 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde se encontrava, ao tempo da venda. E o artigo 494 traz regra excepcional, dispondo que se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez que entregue a quem age de transportá-la, salvo-se das instruções dele se afastar do vendedor. Pois bem, no presente caso, como dito, o contribuinte autuado escolheu a forma de transporte, mas a contratação correu por conta do adquirente, que retirou a mercadoria no estabelecimento do remetente neste estado de São Paulo. Por conseguinte, ocorreu o que a doutrina de Roque Carrasco classifica como tradição real, em que o vendedor entrega a mercadoria a terceiro, transportador, por ordem do comprador. É o caso análogo às operações internacionais, incoterms, da cláusula FOB, em que o vendedor encerra suas obrigações e responsabilidades com a entrega, quando a mercadoria é desembaraçada para exportação. É entregue e arrumada a bordo do navio, no porto de embarque, ambos indicados pelo comprador na data ou dentro do período acordado. Por fim, nos termos do Código Civil, é o caso da previsão do artigo 493, em que a tradição da coisa vendida dar-se-á no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda. Pelo exposto, não há outra conclusão, senão a de que tanto o critério temporal como o critério espacial coincidem com o território paulista, o que me leva à afirmação de que as operações objeto da autuação do item 2.4 são operações internas e não interestaduais, como pretende o contribuinte ora recorrente. Incide, portanto, o artigo 52, parágrafo 3º do RICMES, que considera que são internas
para fins dispostos nesse artigo, as operações com mercadorias entregues a consumidor final não contribuinte do Estado do imposto no Estado de São Paulo. E parágrafo 3º. São internas para fins dispostos nesse artigo as operações com mercadorias entregues a consumidor final não contribuinte do imposto no território deste Estado, independentemente do domicílio ou de sua eventual inscrição no cadastro contribuinte de outra unidade federada. Assiste razão ao contribuinte sobre a observância do convênio ICMS 93/2015, porém, nas hipóteses de operações interestaduais, o que não ocorreu, conforme demonstrado. A escolha do meio de transporte não configura relação comercial apta a manter a propriedade e a posse da mercadoria à carga do remetente. Por outro lado, a contratação de transporte por parte do adquirente configura relação comercial, estando o transportador autorizado a receber a mercadoria em nome do adquirente. Por fim, ainda que o contribuinte alegue suposta bitributação, ao ter que recolher tributo para dois entes federativos diversos, não demonstrou que a legislação do ente de destino diverge da legislação bandeirante, a qual, ressalto, está em consonância com as práticas comerciais, com o Código Civil e com a doutrina, conforme demonstrado. São, nesse sentido, diversas consultas a respostas tributárias, e aí trago aqui a redação de apenas uma delas, vou poupar a leitura. Por conseguinte, neste ponto, julgo correta a acusação do item 2.4. Passo a análise da inclusão ou não inclusão do PIS da CONFINS da base de cálculo do ICMS nessas operações. Quanto a este ponto, o eminente juiz Dr. Galderize Teles formulou diligência ao auditor autuante para manifestação específica quanto ao item 2.4, na medida em que o item 2.3 reconhecera que o PIS e a COFINS haviam sido incluídas em duplicidade durante os trabalhos fiscais e reformular a planilha de cálculos, nos seguintes termos. Aí trago aqui a diligência do Dr. Galderize. Ao auditor autuante, resposta de diligência assim se manifestou. Não obstante a manifestação anterior, verificamos o demonstrativo de folhas 507 e 511, que no caso específico deste item, os valores serviram de base para cálculo do ICMS devido são da coluna valor base ICMS, sem nova inclusão de PIS e COFINS. Concluindo, não há retificação a ser feita no demonstrativo. Ou seja, o auditor apresenta distinção em relação aos demonstrativos do item 2.4 e dos itens 2.2 e 2.3, que no seu entendimento não leva, no primeiro caso, a comprovação de inclusão e duplicidade no sistema do contribuinte, do PIS e da COFINS na base de cálculo. Assiste razão ao auditor, na medida em que, no demonstrativo de folhas 507 e 511, não há outros valores a serem considerados duplicados, mas apenas os valores do produto mais o IPI, o que demonstra a não inclusão do PIS e da COFINS, motivo pelo qual concluo correta a acusação também neste ponto. No tocante à aplicação da taxa de juros calculados, estou dando atendimento à súmula 10, 2017, revisada, no item 65. Por conseguinte, diante da nova redação da súmula 10, considerando as disposições do artigo 52, aplica o entendimento simulado para limitar as taxas de juros aplicadas no AIM à taxa Selic. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso de ofício e nego de provimento, conheço parcialmente do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para manter integralmente o item 1, não controvertido, manter o cancelamento dos itens 2.2, 2.3, manter integralmente o item 2.4, manter parcialmente o item 2.5, não controvertido, subitens 5.5, 5.6 e 5.8 a 5.18, e manter a extinção dos subitens 5.1 a 5.4 e 5.7 do item 2.5 do AIM. E aplicar a súmula 10, 2017, revisada para a limitação dos juros da Selic no AIM 411.636. Esse é como eu voto, presidente. Devolvo aos demais colegas. Parabenizo a leitura. Preciso editar, presidente. Obrigado. Sim. Já só que habilitar a edição e coloco o processo em discussão.
Já editou? Registrando o voto, só um minutinho, presidente. Tudo bem. Só me avisa quando... Presidente, eu também só ia pedir um segundinho, eu estou terminando só de concluir a leitura aqui de uma parte do voto, Tá. e aí eu também já vejo as minhas ponderações. Está disponível, presidente. Não só alterei redação, não alterei nada mais. E a conclusão também foi parcialmente conhecido o recurso ordinário. Perfeito. Então, vamos aguardar a leitura da doutora Sulamita. Apenas com relação à Selic, Selic, não, desculpa, ao PIS e COFINS na base de cálculo, os itens 2, 2, 2, 3 foram cancelados por esse motivo. Nas planilhas do contribuinte, havia uma coluna em que ele duplicava o valor, e o fiscal entendeu que não estariam ali incluídos PIS e COFINS para fins de cálculo do ICMS. Com relação ao item 2.4, na planilha do item 2.4, fazendo uma soma aritmética ali, né, dos valores que foram considerados, de fato ficaram de fora, e não há essa coluna de outros valores para serem considerados como duplicados para fins de cobrança do ICMS. Então, há essa distinção, e o Dr. Galderiz foi pontual na sua diligência, e o fiscal esclareceu que, de fato, não há essa coluna, então ficaram de fora PIS e COFINS. Não, eu estava só olhando uma questão aqui, da questão do DIFAL, né, por essa relação com o transporte ter sido pela cláusula FOB, até porque eu já tinha feito um voto nesse sentido e tinha decisões da Câmara Superior, mas a questão era diferente aqui, eu estava só confirmando que era a questão do destinatário, quando o destinatário é incorreto, e aí se cobra, né, na verdade não o DIFAL, né, mas a diferença entre a alíquota interestadual e a interna, né, se cobra a interna. Então era um pouquinho diferente, então eu vou acompanhar o Dr. Ramon, de acordo com o voto, e parabenizo aí pelo voto. Obrigado. Aqui o contribuinte entende que seria de FAO, né? Na verdade, a Uhum, fiscalização, sim, que é mercadoria, que é operação interna. era isso que eu estava vendo, exatamente. Perfeito. Bom, não havendo mais manifestações, eu vou encerrar os debates, verificando o quórum. Votação iniciada. Então, o julgamento do processo 411630 da DECOMAC foi encerrado nos termos do voto do ilustre relator. Votação unânime. Podemos passar, então, para o próximo processo, que é o 411335, Supermercado Irmãos do Vale. Relator é o Dr. Ramon. Sustentação oral requerida, mas o patrono ausente. Passo, então, a palavra ao ilustre relator. Só um minutinho, eu vou abrir o processo aqui, mas é um caso tranquilo na medida em que houve adesão por parte do contribuinte ao programa Resolve Já. A certificação de pagamento por parte do Núcleo Fiscal de Cobranças, então eu não estou conhecendo tanto do recurso de ofício como do recurso ordinário,
pela extinção do crédito. Então, vou só registrar o voto aqui. Perfeito. Bom, presidente, rapidamente, superado o relatório, no item 12 do julgamento, considerando a apresentação de termo de renúncia e desistência do contencioso no âmbito do programa Resolve Já, as folhas 113.654 e 113.656, considerando o termo de identificação de pagamento da Diretoria da Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, as folhas 113.657 e 113.659, noticiando o pagamento integral para o presente AIM em 9/1/2024, faltou um quadro. Julgo interrompido este contencioso administrativo pela perda do objeto do litígio, motivo pelo qual deixo de conhecer dos recursos interpostos. Perfeito. Alguma questão? Posso encerrar os debates? Pois não? Só libera a edição, por favor, presidente. Faltou um númerozinho. Tipo... Obrigado. O Resolve Já está ajudando a diminuir a carga dos processos no contencioso. Pois é, tem alguns casos que nós temos observado. Perfeito, presidente, já está feito. Muito bem, então o processo está em discussão, não havendo manifestação, vou encerrar os debates, verificando o quórum. Votação iniciada. Então, o processo 41133-335, Supermercados Irmãos do Vale, os recursos não foram conhecidos por adesão ao Resolve Já nos termos do voto do ilustre relator. O último processo da pauta é o 5012-376, Cosimax Móveis Mirassol, de minha relatoria. Não há pedido de sustentação oral. Então, iniciar debates. Eu vou apenas fazer a gravação da sustentação oral. Não foi realizado, né? Peraí. Aqui. Voltar. Aqui eu vou só editar relato. Legado provimento. Estou registrando o voto para facilidade de leitura. Aqui estão.
Eu acredito que eu coloquei não provido. Vamos ver. Registrar voto. O voto já estava disponível. Eu vou procurar fazer uma leitura mais sucinta, porém, qualquer coisa a gente retoma, né? Eu começo no item 9. O AIN trata de acusação de creditamento indevido de ICMS, conforme demonstrativo tal, decorrente de escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadoria no estabelecimento que não atendem às condições previstas, ou seja, documentação inidônea. O recurso ordinário, né, eu conheço, estão presentes os requisitos para sua admissibilidade. Vamos ver aqui. Então, no item 13, o contribuinte alega que atende aos requisitos definidos pela jurisprudência deste tribunal para demonstração de sua boa-fé. Em relação à declaração de inidoneidade, posterior à celebração do negócio e emissão das notas fiscais, verifica-se que a declaração de inidoneidade foi feita em julho de 2019 e as emissões dos documentos autuados estão compreendidas no período de 31 de julho de 2018 a 10 de maio de 2021. Em relação ao período anterior à declaração da inidoneidade, rejeito a alegação de que a declaração de nulidade não possa ter efeitos retroativos, já está pacificado neste egrégio Tite o não acatamento da tese de que a decretação da inidoneidade somente deve produzir efeitos a partir da publicação. E aqui, então, eu trago no item 17 a jurisprudência nesse sentido do Tite, né? E eu digo, então, no item 18. O contribuinte alega que as operações objeto do presente AIN ocorreram na vigência de decisões judiciais que determinavam a reativação da inscrição estadual do fornecedor. Eu rejeito a alegação porque as decisões mencionadas pelo recorrente transitaram em julgado a favor da Fazenda Pública. Aqui talvez seja interessante ler, porque é uma peculiaridade desse processo, né? No item 19, após a suspensão preventiva da IE do fornecedor, foi impetrado o mandado de segurança número tal, sendo o pleito do fornecedor indeferido preliminarmente, o recorrente interpôs agravo de instrumento e obteve decisão liminar para que fosse reativada a IE, conforme folhas tais. A IE foi declarada nula em 2019 e o fornecedor protocolou recurso ao DEAT. O fornecedor também pediu a ampliação da decisão liminar por meio de agravo de instrumento, número tal, e obteve decisão liminar em 2019, para que a IE se mantivesse ativa. Finalmente, o mandado de segurança julgado improcedente, tendo sido revogada a liminar, as folhas tais, conforme agravo de instrumento número tal. Atualmente, o processo está extinto, tendo sido definitivamente arquivado em 2022, conforme folhas tais. O fornecedor também impetrou o mandado de segurança, número tal, no qual foi deferida a liminar, em 2020, contra a nulidade da IE. No mérito, foi negado o provimento, em 2021. Os embargos de declaração foram rejeitados, em 2021. E, finalmente, foi negado o provimento para apelação, em 2022, tendo o processo transitado em julgado em 2022. Daí eu concluo, portanto, no item 21, pelo acima exposto, as decisões judiciais, ao final, mantiveram a nulidade da IE do fornecedor, de forma que as mesmas não se prestam a comprovar a boa-fé do autuado. No item 22, para demonstrar que o autuado não foi diligente na escolha do fornecedor, é importante registrar que o fisco constatou em suas diligências que a empresa fornecedora, conforme folhas tais, não poderia trabalhar com estoques, porque está localizada em uma sala de, no máximo, 30 metros quadrados, em prédio comercial, de forma que a totalidade das compras deveria ser encaminhada para depósito fechado, armazém geral ou para industrialização por encomenda. No entanto, a quase totalidade das notas fiscais emitidas pelos fornecedores da empresa tal aponta a empresa como destinatária física das mercadorias, conforme CFOP constante de tais documentos.
não havendo qualquer registro fiscal ou contábil que contenha informação diversa, nem mesmo no campo informações adicionais dos documentos fiscais. As mercadorias adquiridas para comercialização deveriam ser registradas no CFOP 1118, ou seja, mercadorias remetidas diretamente do fornecedor para o armazém geral, com a respectiva remessa simbólica imediata pelo contribuinte, CFOP 5905. Também ao armazém geral, mas, diferentemente, foram encontradas inúmeras notas fiscais com o registro CFOP 1102 e 2102, que deveriam ser utilizados somente quando o contribuinte é o destinatário físico das mercadorias. Por outro lado, as vendas deveriam ser registradas no CFOP 5106 e 6106, uma vez que saem diretamente para o armazém geral para o cliente. Mas, diferentemente, foram encontradas as notas fiscais com CFOP 5102, situação em que a mercadoria sai fisicamente do contribuinte para o cliente. Em relação ao transporte das mercadorias, nos presentes autos, as operações ocorreram sob CFOP 5106, com as mercadorias saindo de armazém geral para o destinatário, porém com irregularidades em relação ao artigo 8 do anexo 7º do RICMES. Ou seja, o armazém geral deveria ter anotado nos DANFs emitidos pelo depositante a data da efetiva saída da mercadoria, bem como a data da emissão, o número e a série da nota fiscal de retorno simbólico. Segundo, não houve nenhuma anotação nos DANFs ou carimbo aposto pelo armazém geral, de forma que o contribuinte foi notificado às folhas tais a apresentar documentos que comprovassem que as mercadorias teriam saído do armazém geral. Porém, o contribuinte respondeu que não teria outros documentos além dos já apresentados, as declarações das folhas tais. O recorrente procurou demonstrar que as mercadorias foram efetivamente recebidas por seus funcionários e que estas foram devidamente utilizadas em seus processos. Porém, a acusação dos presentes autos não é o não recebimento das mercadorias, e sim a não demonstração da efetividade das operações, conforme documentação apresentada, ou seja, não foi demonstrada a origem das mercadorias recebidas, tendo em vista que o fisco demonstrou a impossibilidade dessas mercadorias terem sido transportadas do estabelecimento do fornecedor indicado nos documentos fiscais. Também não foi cabalmente demonstrado que as mercadorias teriam saído do armazém geral para o autuado. Quanto à demonstração de tratativas comerciais, o recorrente reconhece que as mesmas não foram feitas diretamente com o fornecedor, mas por meio de uma distribuidora que faz intermediação de vários fornecedores e que o objetivo é a busca do menor preço, conforme folhas tais. Fica claro que o autuado não se preocupou em realizar visitas aos fornecedores para constatar a existência dos mesmos e não negociou diretamente com os fornecedores. Nas conversas juntadas às folhas tais, foram registrados problemas no fornecimento das mercadorias, o intermediador enviava diversos cadastros de fornecedores e a compradora declarou expressamente que não conhecia os fornecedores e que iria confiar na palavra do intermediador, comportamento que destoa daquele que alega ter sido diligente nas aquisições de mercadorias. Em relação aos pagamentos realizados, a decisão de primeira instância administrativa aponta inconsistências. Como exemplo, os comprovantes de folhas tais constam como pagador ou suposto fornecedor, né? Ao invés do pagador ser o autuado, e o fornecedor como favorecido do pagamento. O julgador monocrático afirma que os pagamentos citados não estão identificados no extrato bancário juntado pelo autuado. Verifica-se que são pagamentos do Banco Itaú e, nas datas informadas nos comprovantes, constam lançamentos a débito dos valores consignados no extrato bancário, juntado às folhas tais e seguintes. Especificamente as folhas tais, apesar de serem referentes às datas dos supostos pagamentos. Em relação a esse ponto, o recorrente alegou que tais documentos foram emitidos na integração do sistema da autuada junto ao Banco Itaú, que busca, além das outras informações, o número de autenticação do banco. Mas, por um erro do sistema informatizado, houve erro no preenchimento do campo cliente. Eis que no mesmo constou o nome do beneficiário quando deveria ter constado
o nome do pagador. Tais documentos foram emitidos para atendimento de notificação número tal. Conforme alerta a outra representação fiscal, as folhas tais, o pagamento foi efetuado através do Sistema Eletrônico de Pagamentos, que é padronizado pela FEBRABAN através do SENAB. Tal padronização aponta os requisitos necessários para acesso e troca de informações para pagamentos de títulos, boletos, entre outros tipos de pagamentos. Pela padronização acima mencionada, cabe ao usuário pagador do título preencher os dados referentes à linha digitável do boleto bancário, representação do código de barras, havendo um campo alfanumérico próprio para o preenchimento do nome do cedente. Esse nome do beneficiário é de digitação livre e pode ser preenchido da forma que o pagador quiser. Deste modo, é perfeitamente possível fazer um pagamento referente a um determinado código de barras que representa um recebedor específico, é discriminar no comprovante do SISPAG um nome de cedente completamente diferente. Não existe consistência efetuada pela instituição financeira do pagador, nem tampouco do recebedor, com relação aos dados informados do sistema de pagamentos, além daqueles referentes à linha digitável, valor e data de vencimento. Tais dados são o confronto entre a linha digitável e os campos referentes ao pagamento. Por tal motivo, é que o nome constante do recibo de pagamento não é prova de que houve a transferência de recursos para o suposto fornecedor. O nome ali aposto por si só não assegura tal fato, uma vez que foi informado livremente pela recorrente. Prova disso é o próprio equívoco reconhecido pela autuada ao preencher os dados do documento. Para que se configurasse como aceitável como prova de pagamento, esse recibo deveria estar acompanhado de outras provas que comprovassem efetivamente que os recursos foram direcionados à conta corrente do suposto emitente dos documentos inidôneos ou que não foi feito em nenhum momento. Caso haja também a apresentação de boleto bancário, é essencial a análise deste. A confrontação entre a linha digitável do boleto e a informada no sistema, bem como verificação, se possível, da conta corrente do depósito. O recorrente admite que não juntou documentação pormenorizada de forma que seja possível visualizar a especificação dos pagamentos realizados e solicita as folhas tais que, para comprovar cada um dos pagamentos especificadamente, a recorrente requer o prazo de 30 dias para a juntada de novos extratos com a especificação dos pagamentos. Eis que solicitou ao banco, mas devido ao longo período, será necessário tempo para as devidas providências pelo banco. Rejeita o pedido do contribuinte com fundamento no artigo 19 da Lei do Contencioso, de forma que essa documentação deveria ter sido providenciada antes. Ressalte-se que, recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu sobre a impossibilidade de se comprovar o efetivo pagamento das operações por meio de comprovante apresentado na modalidade PagFor Bradesco. Na referida decisão, restou consignado que, por se tratar de autorização de pagamento, tendo sua contabilização condicionada ao aceite e processamento por parte do banco destinatário, não existe prova efetiva do recolhimento. E aí eu transcrevo a ementa dessa jurisprudência. E também trago jurisprudência do TIT no mesmo sentido. Vou poupá-los da leitura, porque o voto já estava disponível. Então, pelo acima exposto, entendo que o conjunto probatório trazido pelo autuado não foi suficiente para demonstrar sua alegada boa-fé, seja porque os comprovantes de pagamentos apresentados não possibilitaram a conferência detalhada do beneficiário das transferências bancárias, seja porque os documentos relativos ao transporte das mercadorias não cumpriram com os requisitos necessários estabelecidos pela legislação, de forma a comprovar o local de onde vieram as mercadorias, seja porque as tratativas comerciais não demonstraram o cuidado que deveria ser tomado pelo recorrente em relação aos seus parceiros comerciais. Registre-se que o presente AIM foi lavrado sob a égide da Lei 16.497 de 2017, que limita os juros de mora ao patamar da Selic. Por todo exposto, eu conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresento a meus pares. Então, o processo está em discussão. Presidente, eu parabenizo pelo voto, vou acompanhar. Uhum.
Como o voto foi um pouco longo, eu aguardo a vocês a leitura, né? Porque são vários pontos aí, né? Deu trabalho. Presidente, eu também parabenizo pelo voto e estou satisfeito porque eu já tinha lido o voto antes da sessão também. Porque vocês viram que tem várias peculiaridades, né? Por isso que eu fiz questão até de ressaltar, tentando resumir ao máximo. Então, eu, tendo o posto, eu vou colocar em votação, encerrar os debates, verificando o quórum. Votação iniciada. Então, o processo 5012-376 da COSINAX, o recurso ordinário foi conhecido e negado provimento, votação unânime nos termos do voto do relator. Com isso, eu encerro o julgamento e também encerro a sessão, pedindo então ao senhor Oswaldo, por favor, pode terminar a gravação?